Glória a Deus. Queremos saudar mais uma vez a audiência, estimada audiência na paz do Senhor. E hoje nós queremos falar sobre Páscoa. E queremos fazer aqui um paralelo com Êxodo 12, versículo 1 em diante. E 1 a Tessalonicenses, capítulo 4, verso 14. E também 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51 em diante, e à medida que nós formos trazendo a palavra, vamos estar citando então esses versículos para a pregação do Evangelho. Diz a Bíblia, a Páscoa, capítulo 12, versículo de número 3 a seguir. Dizei a toda a congregação de Israel, aos 10 deste mês, tome cada um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa, mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem defeito, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Vós guardareis até o 14º dia deste mês, quando toda a Assembleia da Congregação de Israel matará ao crepúsculo. Tomarão sangue e o porão entre as ombreiras na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão carne assada ao fogo, com pães asmos e ervas amargas. Não comereis dela nada cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. Se algo ficar dele até pela manhã, queimareis ao fogo. Assim comerei os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. Comê-lo-eis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. O livro de Êxodo significa saída e Páscoa significa a saída do povo hebreu do Egito. Essa Páscoa que nós estamos trazendo aqui nessa oportunidade, ela não tem nada a ver com essa Páscoa que se comemora aí de uma maneira secular, tendo alguma coisa a ver com coelho ou então ovos de chocolate. Nada disso. A Páscoa, a verdadeira Páscoa, foi quando então o Senhor Deus, operando com braço forte, através da vida e ministério de Moisés, retira a nação de Israel de dentro do Egito. Diz a palavra do Senhor que já havia ali passado, então, as 9 pragas, aleluia, na nação do Egito, a praga do sangue, a praga das rãs, já havia a praga dos piolhos, também a praga das pestes dos animais, das úlceras, da saraiva, e a praga dos gafanhotos, das trevas, e agora viria então a praga dos primogênitos. Essa última praga, a 10ª praga que viria sobre a nação do Egito, seria para que Faraó libertasse, desse a oportunidade da nação dos hebreus saírem da terra do Egito. Essa última praga, ela não seria compreendida por Faraó nem pelos egípcios. Haveria ali um grande remorso, haveria ali um grande constrangimento, porque os primogênitos de todos os egípcios acabariam então morrendo, porque diz o texto bíblico, capítulo 12 de Êxodo, que então deveria se imolar um cordeiro e o sangue do cordeiro passar sobre a verga e ambos os umbrais da porta, onde então passaria o anjo da morte, e quando o anjo cruzasse ali naquela situação, encontrasse o sinal do sangue na porta de um hebreu, passaria por cima e nenhum dano viria para a nação dos hebreus. Nos chama a atenção aqui que o Senhor passa a orientar a Moisés e as famílias de que a porção de carne deveria ser o suficiente para uma família ou então 2 famílias. Vimos aqui o cuidado do Senhor em proteger a família dos salvos, a família dos hebreus, a família dos cristãos, porque a Páscoa para os hebreus nada mais é do que uma tipificação
do arrebatamento da igreja, e nós vamos ver o porquê. Então diz a Bíblia também, numa segunda oportunidade, que o cordeiro ele deveria ser sem defeito, um macho de 1 ano. E aqui eu vejo então a preocupação dos hebreus quando estavam ali escolhendo o cordeiro para o sacrifício de Páscoa, ali durante o dia, estavam escolhendo, deveria haver cuidado, deveria haver zelo, deveria haver muita atenção, porque não se oferece nada imundo ao Senhor, nada com defeito ao Senhor, não se oferece a Deus alguma coisa de qualquer jeito, ou somente por oferecer. Tem que haver uma certa preocupação, tem que haver uma certa dedicação, tem que ter um preparo, aleluia. Por isso a Bíblia registra um cordeiro sem defeito. E nós, olhando para os nossos dias, nós podemos ver que muitos hoje estão indo às igrejas de qualquer jeito, estão servindo a Jesus de qualquer jeito, estão fazendo a obra de qualquer jeito, sem zelo, sem comprometimento, sem cuidado, sem preparo. Aleluia. Mas o Senhor vem dizer aqui nessa noite que o cordeiro que deveria ser oferecido na ocasião deveria ser sem defeito. Aí você imagina alguém, aleluia, que observou o aviso de Moisés dizendo: olha, o cordeiro não pode ter defeito, e esse alguém oferece, ele sacrifica um cordeiro que tivesse algum defeito, passou o sangue no umbral, nos umbrais e na verga, passa o anjo da morte e o primogênito daquela família do hebreu morreu. Eles vão então olhar, vão examinar o porquê que morreu o primogênito de um hebreu. Estamos aqui contextualizando, não que isso houvera acontecido, mas assim então pensando, aleluia, podemos assim dizer que eles, investigando, descobriram então que aquela família ofereceu um cordeiro com defeito. Aleluia. Tudo que Deus quer é que nós venhamos oferecer a Ele sacrifício de verdadeiros adoradores do Senhor. Diz a Bíblia: tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras, na ombreira e nas vergas. E a Bíblia diz: naquela noite comerão a carne assada ao fogo com pães asmos e ervas amargas. E lá no versículo 6 a Bíblia diz que o churrasco, que o assado daquele cordeiro deveria ser feito ao crepúsculo, e eles deveriam ficar em uma vigília toda a madrugada. E quando nós vimos aqui a palavra entardecer, ou palavra crepúsculo, ou a tardezinha, como em muitas traduções assim o trazem, nós podemos entender que nós já estamos passando, aleluia, pelas partes mais negras em se tratando de situação sobre a face da terra. Nós estamos aí vendo as crises políticas, as crises morais, religiosas, enfim, todas as coisas cooperando para a volta do Senhor, porque quando se observa crepúsculo e entardecer, logo se imagina uma dificuldade muito grande de se locomover, porque falta então luminosidade sobre as trevas. E então a nação dos hebreus deveria estar preparados para sair. Tudo que a igreja precisa estar hoje é preparada para o arrebatamento da igreja. Pode ser que não seja hoje nem amanhã, muito menos ainda no final de semana. Nós assim não sabemos, mas pode sim ser a qualquer momento. E o nome do Senhor ser glorificado e o Senhor arrebatar, tirar de súbito, resgatar somente aqueles que estiverem preparados para a saída. Oh, aleluia, remete-nos à santidade, porque a Bíblia diz aqui, vocês vão estar assim, de que maneira? Com os vossos lombos cingidos, vossos sapatos nos pés e o cajado na mão.
aleluia, comê-lo-eis apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Todo o povo judeu comemora de ano em ano o sacrifício pascual, aleluia, e o Senhor Jesus foi a nossa Páscoa. O Senhor Jesus foi aquele que nos resgatou, como diz a palavra do Senhor, lá em João 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o Cordeiro Imaculado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor Deus já ofereceu o Cordeiro sem defeito, santificado, e ele, o sangue do Cordeiro, o próprio Cordeiro, tem o poder de nos justificar na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Lá em Êxodo, capítulo de número 12, está falando da saída do Egito, aleluia, e nós vamos ver agora a preparação para o arrebatamento da igreja. Diz a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo número 14 e 15. Cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também cremos que aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Glória seja dada ao nome do Senhor. Estamos falando aqui de arrebatamento da igreja. Deus deixou o tipo, Deus deixou a tipologia para a nação de Israel, quando preparou a Páscoa para tirar Israel do Egito e conduzi-lo eles, aleluia, até a Canaã. A qualquer momento, eu e você, cristãos, crendo na pessoa e no sacrifício de Jesus, confessando seus pecados, se arrependendo, crendo que uma vida de mudança de atitude é o que vale, de uma hora para outra seremos tomados desta terra e o nome do Senhor Jesus será glorificado. Estou lhe falando aqui, arrebatamento da igreja, e diz a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, verso 51 a seguir: eis que vos digo um mistério ou enigma. Deus está revelando aqui um enigma que ainda não aconteceu, um mistério que ainda não aconteceu, mas a qualquer instante, aleluia, do mesmo jeito que eles tinham que estar preparados com as suas roupas cingidas e o seu cajado na mão, o seu sapato nos pés, nós também temos que estar com o nosso corpo cingido, com as armas do Espírito Santo, Efésios 6, verso 10 em diante, aleluia, o cajado na mão, autoridade, aleluia, a palavra de Deus em nossas mãos, em nossa vida, para que a qualquer momento o Senhor venha e nós possamos estar preparados. Na verdade, nem todos nós dormiremos, diz o texto bíblico, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão incorruptíveis e nós seremos transformados, pois convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista de imortalidade, e quanto isto que é corruptível se vestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se vestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Querido irmão, querida irmã, que está aqui nos escutando nesse exato momento, a verdadeira Páscoa, aleluia, foi a saída da nação de Israel, dos hebreus de dentro da nação do Egito que os escravizava. A verdadeira Páscoa para o cristão, aleluia, é aceitar a morte de Jesus na cruz, o Cordeiro sem defeito, que derramou o seu sangue por nós, aleluia, e um dia vem nos buscar. Tudo que Deus quer é uma vida
vida de preparo. Tudo que o Senhor quer nesse momento é estarmos preparados para uma saída, aleluia, de uma hora para outra deste mundo terrível, não agarrados com esse mundo, não emanados com esse mundo, não enraizados com esse mundo, mas preparados para deixar esse mundo a qualquer momento. Tudo que o Senhor quer é que vivamos uma vida de santidade, preocupados mais com a vinda do Senhor nas nuvens, para ter um dia o encontro com o Senhor nos ares, o encontro do noivo com a noiva. Lembra o que diz a palavra do Senhor, lá no capítulo 25 de Mateus? Aleluia! 5 prudentes, 5 nécias. As prudentes tinham azeite de sobra, logo o azeite tipifica a unção, a graça do Espírito Santo. Logo, a unção, o azeite tipifica preparo para sair da terra a qualquer momento. Portanto, venho vos dizer mais uma vez que a verdadeira Páscoa foi o Senhor Jesus sendo oferecido por Deus para resgatar a minha e a tua vida lá na cruz do Calvário, há cerca de 2000 anos, um pouquinho a mais. Aleluia. Hoje nós estamos no ano 2016, esperando o soar da última trombeta, quando então alcançaremos o Senhor nos ares, na condição de igreja imaculada, justificada, comprada pelo sangue de Jesus. Receba essa palavra aí e entenda que Páscoa é quando Jesus foi oferecido para salvar a minha e a tua vida. Receba aí essa palavra em nome de Jesus.